Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui juntos para meditar na palavra de Deus, no livro dos livros, de onde tiramos lições para a vida e também onde vem as graças, o meio para fortalecer a nossa fé, para nos colocar de pé diante das lutas da vida. Nessa reflexão, baseado no livro de Hebreus, que tem sido o nosso livro texto durante esse ano, temos feito várias reflexões, mensagens sobre este livro, essa carta, esse tratado maravilhoso. E ainda no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Alguns questionamentos que queremos colocar inicialmente sobre relacionamento com Deus. A gente usa esse termo, mas relacionamento com Deus. Você tem alguma dificuldade nessa relação com Deus? E quais são as suas dificuldades? Eu acredito que todos nós temos, da gente enxergar o que nós não vemos com os nossos olhos, não apalpamos com as nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. Você se relacionar com o invisível, isso por si só já coloca essa relação numa dificuldade muito grande. Mas assim, o que a Bíblia diz da dificuldade que nós mortais temos de nos relacionar com Deus. Vamos enumerar o seguinte. Primeiro, a nossa carne não gosta, nossa estrutura não tem nenhuma predileção por Deus, pela oração, pelo sagrado. A própria Bíblia declara que carne e sangue não herda o reino de Deus. Então nós lidamos com uma disposição mental reprovável. Nós temos que lutar muito contra os nossos instintos, contra os nossos apetites para buscar a Deus. Ok? Então essa é a primeira dificuldade que se apresenta. A segunda dificuldade que a gente tem para buscar a Deus, para ter um relacionamento favorável, abençoado e abençoador com Deus, é a educação religiosa que nós temos, que vai do legalismo ao liberalismo. O relacionamento com Deus a partir da lei, a partir da moralidade, a partir das nossas perfeições, ou seja, você precisa melhorar muito para chegar perto de Deus. Então aí vem uma série de regulamentos, de normas, de ritos purificadores e uma série de exigências que isso vai causando peso, peso, peso. E são tantas pessoas que entram por esse caminho, andam por essas vias e têm dificuldade, porque nunca, jamais estarão aptas à altura de um relacionamento com Deus, de um tete a tete com Deus. Temos outras situações. Temos aqueles que acreditam que relacionamento com Deus é assim. As coisas são muito espontâneas com relação a Deus. Ele dá tudo, Ele abençoa, então eu não preciso de busca, eu não preciso de entrega. Então o que acontece? É uma crença quase que determinista. Deus é soberano, Ele sabe de tudo, a hora que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele que faça, eu estou aqui para receber dEle o que vier. Isso parece até interessante, mas na verdade transforma a gente em robô. Por isso que esse texto fala do tempo oportuno da graça. E esse é o nosso tema que nós queremos tratar com os nossos amados hoje, tá bom? Considerando todas as nossas dificuldades, os nossos bloqueios, a nossa carne que é ruim, que não gosta da adoração, do louvor, considerando os nossos ensinamentos muitas vezes distorcidos, que ao invés de ajudar, dificulta. Nesse versículo, nós vamos ter alguns desdobramentos que facilitam uma compreensão para buscar ao Senhor, buscar águas da fonte da salvação, buscar a Deus em tempo oportuno, buscar a graça de Deus, procurar se relacionar com Deus
pela graça e pela misericórdia. E aí abre-se caminho para isto, tá bom? Então, muito bem, nós vamos nos ater ao versículo que vai usar algumas expressões como trono, trono da graça. Buscar o tempo oportuno da graça a partir de uma origem. Eu quero buscar as realidades de Deus a partir do momento que eu sei que Ele está sentado no trono. E a doutrina do trono de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aparece em várias circunstâncias. Trono do juízo, trono da ira de Deus, mas esse trono aqui é trono de graça. Mas quando fala de trono de Deus, usando a linguagem da época, ah, que os reis, o sistema monárquico dos imperadores, eles sentavam no trono e ali do trono eles tomavam as decisões, eles julgavam, eles determinavam, eles executavam, eles promoviam. Então, o trono, expressão trono, podemos dizer que é lugar das determinações, das designações, é lugar das resoluções de Deus em favor do homem. Também o trono é de juízo, é de justiça. Bom, então eu preciso saber que a relação que eu estabeleço com Deus pela fé e pela graça, a fé é a via e a graça é o acesso. Eu preciso entender, acreditar que eu posso me relacionar, porque o meu Deus, o nosso Deus é um Deus de decisão. É um Deus que age, é um Deus que intervém, é um Deus sentado no trono. Ele não está destronado. Satanás quis sentar no trono, porque Satanás tem uma obsessão, uma obstinação por querer mandar. Ele se apropria do mundo, ele diz que o mundo é dele. O mundo inteiro jaz no maligno. Ele acredita que ele é dono de alguma coisa, que ele tem direitos adquiridos. Mas ele não está sentado no trono, ele é réu do juízo. Porque ele é mentiroso. Porque só existe um que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Quem é que manda em tudo isso? Quem é que determina tudo? O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós precisamos olhar, ter um olhar bíblico com mais critério, porque tudo isso vai trazer para a minha vida, como adorador, como aqueles que buscam a Deus e quer um relacionamento com Deus, porque acreditamos que é só nesse relacionamento, pela fé com Deus, é que nós vamos vencer todas as hostes do mal, é que nós vamos superar as nossas barreiras. Eu preciso saber que, meu Deus, Deus que eu adoro não está indiferente, passivo, assistindo de camarote. O trono não é uma cadeira do papai que Deus está sentado, vendo de longe as misérias humanas rolando solta. Muito pelo contrário. Trono é lugar de decisão de Deus. E quando me relaciono com Ele, eu só posso me relacionar pela fé em oração. Eu medito na palavra e eu oro e eu converso com Ele, crendo que Ele está me ouvindo, crendo que a minha oração chega até o trono, ou seja, a minha oração estimula com toda certeza as ações de Deus. Tanto é que em Apocalipse a gente vê trono e tem a oração dos santos que estão lá clamando, buscando, intercedendo, suplicando, rogando. Então, assim, eu preciso, é muito importante eu acreditar que a minha relação com Deus, ela se estabelece a partir de um trono. Deus, ele é por nós. E quando ele diz Deus é por nós, Deus nos socorre, Deus intervém, Deus age, tudo isso está ligado que a um Deus que não é apenas um todo-poderoso aposentado, que já fez o que tinha que fazer e nós aqui que nos viramos de jeito nenhum. Então, eu preciso saber disso. Eu preciso saber que o Eterno intervém na minha história no tempo. Por isso que é tempo oportuno, de graça, de se aproximar desse trono. Por isso que o convite do autor de Hebreus é para que se aproxime desse trono, é por creia, não é que nós estamos diante de um Deus que decide as coisas.
E como é bom saber disso, como a nossa alma descansa em saber que Deus decide, que Deus sempre vai dar a palavra final para o meu começo, o meio e o meu fim. Se você crê assim de todo o coração, então você não tem do que se preocupar com imprevistos. Isso mesmo que eu estou te dizendo. Porque se ele é o responsável pelo meu nascer, viver e morrer e me conduzir à glória, e porque ele está sentado no trono, e Jesus está sentado no trono, à destra do Pai, intercedendo por nós, significa que existe uma dinâmica na Trindade em prol dos seus filhos, dos suplicantes, dos que buscam a sua presença. Então, isto é a origem, esse é o ponto de partida, essa é a saída de uma relação com Deus. Eu creio num Deus que age. Eu creio num Deus que está atento às nossas vozes súplices. Eu creio num Deus que em Cristo Jesus rompeu a eternidade, entrou no tempo e no espaço para mostrar que Ele está pronto para se relacionar. Ele tem prazer. O prazer de Deus em ter criado eu e você é para se relacionar com a gente, é para se aproximar da gente. E Ele nos convida para aproximar dele e não ter medo dele. Saber que Ele conhece a gente. Tá joia, queridos? Então, lugar de decisão. É lugar onde a gente adora. Por quê? Porque esse é um ponto importante. Por isso que Jesus é designado como o verbo de Deus. Deus em ação, Deus em dinâmica, Deus agindo. E Deus pode ter certeza que age. E você só vai perceber essa ação de Deus com a aproximação. É isto nós queremos falar nessa reflexão, porque está aqui no texto, que nós somos convidados a aproximar. Agora, como é que eu me aproximo? De que maneira eu faço isso? Mas eu quero, antes de falar sobre isso, colocar um segundo ponto nesse tema, né? O tema é o tempo oportuno da graça. O tempo oportuno da graça tem uma origem que é o trono de Deus. Tá ok? Tá bem entendido isso aí? Eu vou poder me relacionar com Deus sabendo que Ele tem um trono. O segundo ponto, o segundo argumento que estimula a aproveitar a oportunidade para buscar, aproveitar o tempo oportuno da graça, é por conta da sua natureza. A graça aqui está relacionada à misericórdia. É tempo de buscar a Deus, a chegar-se a Deus, a chegar ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia, eu quero falar dessa relação entre misericórdia e graça, graça e misericórdia. A expressão aqui é receber misericórdia. Como é que a gente recebe misericórdia? Bem, todos nós estamos vivos pela misericórdia. De início, nós precisamos entender isso. As misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Então, todos os seres humanos que estão vivos e aqueles mesmos que morrem, estão sob a misericórdia. Por quê? Porque se eu morro, eu vou para Deus. A misericórdia ela é de eternidade a eternidade. E eu recebo misericórdia. O problema não é este. Receber, nós recebemos misericórdia. A graça está sobre todos. Faz chover sobre maus e bons. O problema é que nós não percebemos. O problema é que nós recebemos graça e misericórdia e nós não temos a percepção disso. A crise espiritual é achar que nós somos abandonados por Deus e que nós precisamos fazer alguma coisa para que de repente se avoluma as bondades de Deus, as graças de Deus sobre nós. Nós temos essa tendência de achar que a coisa não está bem, porque nós temos que fazer alguma coisa a mais para que realmente isso mexa no trono de Deus. Mas nós recebemos misericórdia. E a questão é a seguinte, você só vai ter a percepção da misericórdia na tua vida com a aproximação. Tudo
você vai ver o trono, você vai ver a misericórdia e você vai se aproximar dele com o coração sincero a partir desse laço que é estabelecido, dessa corda que não se arrebenta. Eu tenho algumas coisas para falar para os nossos amigos e queridos sobre misericórdia. Na Bíblia, vendo as características da misericórdia, a gente vai destacar o quê? Ah, na misericórdia, e é pela misericórdia que os nossos pecados são perdoados. É isto mesmo. E é pela misericórdia que nós somos assistidos nas nossas enfermidades. Existem duas coisas básicas que acabam com o ser humano: é pecado e morte, é pecado e doença. Bom? O pecado gera culpa, o pecado gera morte e o pecado gera doença. Pecado e doença é o princípio de causa e efeito. E a misericórdia de Deus alcança a causa e alcança o efeito. Então, esse é o alcance da misericórdia. A misericórdia do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Significa o quê? Se não existir perdão de pecado, nós somos consumidos pela ira de Deus. Nós somos sumariamente executados. Mas pelo ato de misericórdia, ele mandou Jesus, ele pagou o preço na cruz, ele derramou o seu sangue no Calvário, e ele nos resgatou, e ele tem a autoridade de nos perdoar os nossos pecados. Perdoando os nossos pecados, ele nos assiste no nosso leito de dor, nas nossas dores, nas nossas queixas. Quando o pecado do mundo é tirado, as consequências do pecado ainda duram algum tempo, mas ele nos assiste untando as nossas feridas, curando as nossas dores. Ele nos assiste no leito da dor, ele cura e ele também nos assiste. Porque muitas vezes você diz assim, bem, já que ele perdoa os pecados, por que ele não cura as enfermidades? As duas coisas acontecem, mas deixa eu te explicar o que ocorre. Ele perdoa os teus pecados aqui e ele cura eternamente as tuas enfermidades na tua ressurreição. E antes de ressuscitar um corpo em glória que nunca mais vai adoecer, as curas físicas que acontecem hoje são antecipações do que vai acontecer de maneira plena. O perdão dos pecados já aconteceu no Calvário e nós recebemos isso no tempo. A partir do momento que eu tenho certeza do perdão dos meus pecados, eu me sinto totalmente curado. Como Paulo diz, ainda que eu morra, eu vivo. Eu não tenho mais crise, eu não faço mais resenha da minha dor. Mais ou menos isso. Eu não me desloco para isso. Eu não tenho mais tempo a perder com isso. Porque eu já tenho pela fé a minha cura total. A cura vai acontecer no meu estado de glorificação, por enquanto o corpo é dessa morte. É isso que a gente tem que entender. Tá? E a misericórdia, ela atua nessas duas áreas, no perdão e na enfermidade, na causa e no efeito. Em Romanos, há um texto que diz, em Romanos, capítulo 2, o verso 4, nós vamos ler esse texto que diz assim, na epístola de Paulo aos Romanos, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Essa questão dos gentios e os judeus, que todos são culpados diante de Deus. Então, os judeus achavam que tinham qualificações melhores do que os gentios, e os gentios achavam que não era assim. E Paulo iguala todo mundo. E ele está dizendo assim, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, isso é perdão de pecado. O perdão do pecado está ligado ao arrependimento e à fé. Você crê? Creio. Mas por que você crê? Porque eu necessito crer, porque eu sou pecador e eu preciso dele, porque só ele para me limpar, para tirar as máculas, para tirar as manchas, os arranhões, o que o pecado afetou, alterou toda a minha estrutura de pensar, de sentir, de agir. E é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu me arrependo. Então, a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Isso não depende meramente de você,
Mas é uma consciência que nós temos de que a misericórdia de Deus, a bondade, a graça de Deus é a origem, é a natureza, melhor dizendo, de todas as ações de Deus. Eu me relaciono com Deus através do caráter dele. Eu sei em quem tenho crido, eu conheço o caráter de Deus. O problema que a gente percebe hoje, as pessoas têm dificuldade porque colocam barreiras, instâncias na relação com Deus. Tem medo de Deus, tem pavor de Deus. Deus com cara de religião, Deus com cara de templo, Deus com cara de líderes religiosos muitas vezes não recomendados. Então, nós temos o pavor. Normalmente, a primeira impressão que a gente tem de Deus é de medo, de espanto. Ele é perigoso, cuidado com ele. Não, mas eu sou pecador e ele tem a especialidade dele é acabar com o pecador, jogar tudo no inferno, acabar com a raça de todos eles. A misericórdia de Deus triunfa no juízo. A bondade, a misericórdia, o amor, isto faz parte do caráter de Deus, da essência de Deus. E o que a gente pode colocar ainda sobre misericórdia de Deus? O que significa receber misericórdia? Já falamos que é perdão e ajuda nas nossas dificuldades, mas nós podemos viajar na misericórdia de Deus. E vários textos bíblicos vai falar o que de misericórdia? Que a misericórdia de Deus é grande. Grande é a sua misericórdia. Que Deus age a partir da sua misericórdia, que a misericórdia se alicerça na natureza de Deus, que a misericórdia é multiforme, atua em várias facetas da vida, em todas as áreas da vida, que a misericórdia de Deus é eterna, que a misericórdia de Deus é afetuosa, eterna, terno de misericórdia, ternos afetos de misericórdia, são expressões bíblicas. A misericórdia de Deus é alta como os céus, acima dos céus. Se eleva a tua misericórdia. A misericórdia de Deus enche a terra. A misericórdia de Deus penetra todas as obras de Deus. A misericórdia de Deus se manifesta nos dons, no carisma. Ele deu dons aos homens e quando ele nos libertou dos cativeiros. A misericórdia de Deus é rica. Então, meus queridos irmãos, amigos, isso facilita o meu relacionamento com Deus, isso me estimula a buscá-lo hoje. Hoje, porque é o tempo oportuno da graça. Eu preciso saber, esse versículo aqui está abrindo uma chave, que está abrindo estímulos para a minha fé, de buscar a presença de Deus, de ter um relacionamento com Deus mediante a graça, conhecendo da sua origem, conhecendo da sua natureza. Agora entra no terceiro ponto, que é o destino das ações, das boas ações de Deus, que é o nosso coração. Aí é que reside o problema, porque nós somos convidados a nos aproximar. E essa é uma indisposição natural do ser humano. Naturalmente, nós não queremos nos aproximar. Haja vista o texto lá das bodas de Caná e quantos convites que Deus faz para o ser humano que ele se recusa a se aproximar do trono. Por quê? Porque ele não tem disposição para isso, porque ele tem uma alma que está comprometida com o pecado, porque ele tem outros interesses. E isto é complicado, porque isto implica em juízo. O juízo de Deus está relacionado ao quê? A rejeição da graça, a rejeição da cruz. Não há uma outra cruz, não há um outro meio do ser humano se salvar. Não se trata apenas de um gesto espontâneo, porque é um relacionamento inteligente. O Espírito Santo nos convence de uma aproximação, de reconhecimento de pecado, de justiça e de juízo. O apelo que a gente faz, e o que o autor de Hebreus está dizendo, é que os seus leitores se aproximassem do trono da graça. Não do trono da discriminação religiosa entre judeus e gentios, nada disso.
eles precisavam entender definitivamente que eles estavam sendo vigiados e, enfim, que Jesus, o sumo sacerdote, intercede por eles. Eles agora têm toda uma liberdade de acessibilidade ao trono da graça, é aproximar. E o que nós precisamos fazer nesses últimos dias é nos aproximar do trono da graça. Porque nós estamos distantes. A nossa falta de espiritualidade, a nossa frieza, os nossos traumas, os nossos dramas, não é outra coisa senão vivendo de uma maneira natural, em meio à graça e à misericórdia de Deus, mas sem ter a percepção, a clareza disso. É por isso que o Espírito Santo ilumina o entendimento do adorador. E ele sabe em quem ele crê. Por ele saber disso, ele confia, ele descansa, ele entrega. Que o trono de Deus jamais desperte medo na sua alma, no seu coração. Que todas as vezes que você lê a expressão trono de Deus, caia por terra toda aquela ideia de monitoramento, de cerceamento. Mas todas as vezes que você lê trono de Deus, você vai entender que é de graça, que é acesso, que são decisões a nosso favor. Deus, ele não é a favor do meu pecado, ele é a favor da minha pessoa. Por isso que nós queremos orar agora e que a gente tenha a coragem dessa aproximação que está dentro do coração. Aproximar nada mais é do que abrir o coração, abrir a alma, para que ele derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Senhor nosso Deus e Pai, amoroso, bondoso, misericordioso, compassivo, longânimo, assaz, benigno. Muito obrigado, porque no mundo onde a gente não conhece isto, a gente conhece desafeto, a gente conhece o ódio, a violência, a gente tem vivido nesses dias maus, dias difíceis, em que essa referência de bondade e de misericórdia tem sido espécie em extinção na terra. Mas nós somos o teu povo, somos a tua gente e queremos mais do que nunca nos aproximar com o nosso coração sincero para achar graça e misericórdia em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna é esta: estamos carentes de ti, de um avivamento genuíno na alma de todos os meus queridos, para que esse momento seja um momento de explosão de crescimento em misericórdia, em graça, em bondade, para que a gente possa refletir essas virtudes no mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.